pela grande tribulação. Prova na Bíblia. Vou provar. Vou provar na Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses. Eu vou explicar bem calmo, bem tranquilo para você entender. A igreja não passará pela grande tribulação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Amém? Repetindo, a igreja do arrebatamento não passará pela grande tribulação. Não vai passar. Quem que vai passar pela grande tribulação são esses pastores carnais, esses pastores que só pregam teologia da prosperidade, que fica pregando mentira e ensinando o povo errado, que fica enganando as pessoas. Eles vão passar, mas a igreja fiel não. Ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Prova na Bíblia, vou provar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Vamos ler comigo, cuidadosamente, preste bem atenção no texto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo próprio, para o seu próprio tempo seja manifestado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Irmão, o que está falando aqui? O anticristo, ele vai vir. O anticristo será um líder. Eu vou dar esse estudo sobre o anticristo, não hoje, mas já vou adiantar para você entender. O anticristo será um líder político. Um líder político. Ele vai ter uma grande influência no mundo. Em Apocalipse fala lá dos selos, o primeiro cavalo que veio com arco, que saiu para vencer trazendo uma paz. A grande tribulação durará 7 anos. 3 anos e meio, o anticristo, que é esse cavaleiro, ele vai trazer uma falsa paz na terra. Vai trazer uma economia mundial boa. As pessoas vão ter prosperidade, vão achar que ele é o Cristo. Ele vai querer ser adorado. Ele vai querer se assentar no templo, se achando que é Deus. Então ele vai trazer uma falsa paz, vai enganar, ele vai fazer a economia mundial crescer. Então ele vai enganar muitos, certo? Porém, o anticristo só vai se manifestar ao mundo. O anticristo só vai começar o seu reinado quando a igreja for arrebatada. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não pode se manifestar ainda. A única coisa que já está na terra é o espírito do anticristo. Como assim? O espírito do engano, do erro, da apostasia, da mentira. Esse espírito atua dentro de muitas igrejas. Então vamos lá. Então, enquanto a igreja estiver na terra, porque aqui no versículo 6 diz, e agora vós sabeis o que detém. O que detém o anticristo? Por que o anticristo ainda não estabeleceu o seu reinado, o seu governo? Por quê? Porque ele ainda está sendo detido. Quem detém ele? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que detém ele. Por isso que ele ainda não estabeleceu o seu governo. Por isso que o anticristo ainda não está na terra. Por causa, no versículo 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, e agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado.
refere-se aqui, irmão, ao Espírito Santo e à igreja do arrebatamento. Porque a luz e as trevas não podem andar junto. Enquanto houver luz, a igreja é luz. O anticristo é treva. Ele não vai se manifestar. Ele não vai governar o mundo enquanto a igreja estiver na terra. A igreja é luz. Luz e treva não combinam. E é isso que detém o governo do anticristo. Por isso que ele não se manifestou ainda. Mas após a igreja ser arrebatada, o anticristo, ele vai se assentar no trono, ele vai governar o mundo. Quando a igreja for tirada da terra, foi arrebatada, aí vem o anticristo. Aí vem o anticristo. Ele ainda não se manifestou ao mundo, ele ainda não se revelou, ele ainda não está governando o mundo por causa do Espírito Santo que está na terra e por causa da igreja. Por causa da igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, quando a luz sair da terra, vem as trevas, vem o governo do anticristo. Vamos continuar lendo. Porque já o ministério, então, irmão, aqui refere-se ao Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Só depois que a igreja for arrebatada, que o anticristo será revelado. Só depois. Se estão te ensinando que a igreja de Cristo vai participar do governo do anticristo, é mentira! A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O anticristo não pode reinar nem dominar enquanto a igreja estiver na terra. Só depois que a igreja for arrebatada que o anticristo vai começar a reinar, dominar, governar a terra. Vamos continuar lendo. 7. Porque já o ministério da injustiça opera. E somente há um que agora o retém, até do meio seja tirado. Olha aqui, versículo 7, meu Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Qual é o ministério da injustiça? O anticristo, o espírito do engano. A função do anticristo é enganar, é mentir. A injustiça já opera na terra. A imoralidade sexual, através do espírito do anticristo, a corrupção no governo, os falsos profetas, a apostasia. O espírito dele já está na terra enganando. O espírito. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem retém o anticristo? O Espírito Santo, a igreja do arrebatamento. Então, depois que a igreja for tirada da terra, aí o anticristo, que será uma pessoa, o homem do pecado, ele será um homem. E aí, meu irmão, então quem vai ser o anticristo? Vai ser o homem do pecado. Quem vai ser, eu não sei. Nego fala que vai ser o Papa, que vai ser o presidente da França, que vai ser o Donald Trump, que vai ser o Bolsonaro. Eu não sei quem vai ser, não quero nem saber, só sei que ele é o homem do pecado, o homem da mentira, o homem do engano. Satanás usará ele para enganar todos. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, que é ele, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aqui, irmão, presta bem atenção, vou falar sobre isso também. Quando, a primeira fase da vinda de Cristo, Jesus vai vir nas nuvens arrebatar a igreja. Na primeira fase da vinda de Cristo, ele não coloca os pés na terra, ele vai vir nas nuvens, somente para arrebatar a igreja. A segunda fase, que é a vinda do Filho do Homem, ele vai vir e vai colocar os seus pés no Monte da Oliveira. Ele vai vir para os judeus. Jesus vai estabelecer o seu reino perante 1000 anos. A segunda fase, que é quando fala... Por isso que as pessoas confundem muito.
A vinda de Cristo, o arrebatamento. Primeiro é o arrebatamento para a igreja. E a segunda vinda de Cristo é para estabelecer o reino do Messias durante 1000 anos. Ele vai prender Satanás e Jesus vai vir com a igreja. Sabia que quando Jesus vir pela segunda vez, Jesus vai vir após o término da grande tribulação, ele vai prender Satanás por 1000 anos, aí Jesus vem com a sua igreja. Vou falar sobre isso daqui a pouco, espera aí. Então vamos continuar lendo aqui. Aleluia. 9. A esse cuja vinda é o segundo eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para criais em mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Aí está os crentes aí, ó, que não subiram, que se contaminaram, que aceitaram esse espírito do engano, da mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 12. Amém? Então, o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação. Amém? A igreja não passará pela tribulação. O arrebatamento da igreja acontecerá antes que comece o período de 7 anos de grande tribulação. Por isso, a igreja não passará pela tribulação. A grande tribulação vai vir para aqueles que rejeitaram a Jesus, que não querem aceitar Jesus, os que vivem na hipocrisia, na iniquidade e não se comprometem com a verdade de Jesus. Para este vai vir a grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre todas as nações, sobre os ímpios, sobre os crentes desviados, sobre os hipócritas, sobre aqueles que amaram a iniquidade. A grande tribulação será a ira de Deus manifestada sobre os homens, e não sobre a igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Por exemplo, nos tempos de Noé, a arca ali simboliza o arrebatamento. Nos tempos de Noé, qual foi a grande tribulação? Foi o dilúvio. Todos morreram, mas a igreja foi arrebatada, Noé foi arrebatado através da arca. Amém? A grande tribulação em Sodoma e Gomorra foi para os homens de Sodoma e Gomorra, mas a igreja, simbolizando Ló, ela foi arrebatada de Sodoma e Gomorra. Ela foi tirada de Sodoma e Gomorra. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. A grande tribulação, o fogo que consumiu todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, foi para eles. Foi para aqueles que amavam a iniquidade, que praticavam orgia, homossexualidade, prostituição, adultério. Mas Deus tirou a sua igreja chamada Ló de Sodoma e Gomorra. A sua mulher virou estátua de sal porque era uma igreja infiel. Vamos ver. Ah, pastor, prova para mim na Bíblia então. Vou provar. Fica tranquilo que eu vou provar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então que a igreja não vai passar pela grande tribulação, como eu já li aqui para os irmãos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 ao 12. Isaías 51, versículo 1, diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isaías 57, versículo 1. O justo será levado antes do mal. Será levado antes da grande tribulação. Será levado antes do mal. Amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 ao 10. Porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Irmão, a grande tribulação é a ira de Deus, o juízo de Deus sobre os homens, sobre toda a humanidade. Será um castigo, uma punição, porque eles não quiseram se arrepender.
Porque eles amaram mais o pecado, mais a iniquidade, amaram mais o dinheiro, amaram Maria, amaram a Aparecida, amaram mais a religião do que a Deus. Então, será um juízo, um castigo. Será a ira de Deus, os 7 cálices da ira de Deus que será derramado sobre a terra, como diz em Apocalipse. Então a igreja não vai passar pela ira de Deus. Porque aqui, ó, Paulo diz isso, irmão, é bem claro. Paulo está dizendo aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10. A tribulação é um período derramado da ira de Deus, da qual a igreja não passará. Ah, então prova para mim na Bíblia que a igreja não passará. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, irmão. Olha o que diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A grande tribulação é um período que durará de 7 anos. A grande tribulação vai durar 7 anos, conforme disse Daniel. Durante 7 anos será derramado a ira de Deus, o juízo de Deus. Até essa parte dos homens vai morrer. Vai vir o governo do anticristo, a besta, os falsos profetas vão dominar tudo. Então, os homens que não se arrependeram das suas iniquidades, a ira de Deus é para eles. Pecadores na mão de um Deus irado. Esses sofrerão a ira de Deus, mas a igreja não. A igreja será tirada, será arrancada, arrebatada antes dos cálices da ira de Deus ser derramado na terra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim, olha o que diz aqui, glória a Deus, a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, a Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. A ira futura, o que é futuro? É o que vai vir ainda. Está dizendo que Cristo vai nos livrar da ira futura. A ira futura vai durar 7 anos. Esses 7 anos de ira de Deus sobre a terra é a grande tribulação. Mas Paulo está dizendo que a igreja será tirada. A igreja não vai passar pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1,10. Paulo é bem claro. Apocalipse capítulo 6, versículo 17, está dizendo, ó, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 17 está dizendo que é chegado o grande dia da ira de Deus. Ninguém poderá subsistir. Mas a igreja não vai passar por essa ira. A igreja não será punida pela ira de Deus. Não vai passar pelo sistema corrompido do anticristo. Não passará pela mortandade que vai vir sobre a terra. O mundo está preocupado, coronavírus, está morrendo muitas pessoas. Meu irmão, vai morrer muito mais. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, a grande tribulação, vai morrer muito. Muito, muito, muito. Mas a igreja estará com Cristo. Glória a Deus. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha aqui, está dizendo que também, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Cristo vai guardar a sua igreja nesse período de 7 anos de tribulação, de ira. Cristo vai guardar a sua igreja. A igreja não vai passar por essa tentação, por essa ira, por essa grande tribulação. Amém? O problema é que as pessoas estão fazendo confusão do arrebatamento e da vinda de Cristo na grande tribulação. Qual a diferença? Qual a diferença entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento? É aí que está a confusão. Tem muitas pessoas que não conseguem entender Apocalipse,
Quer entender? Ora a Deus, irmão. Faz um jejum, entra em oração, estuda ali, dedica ali. O problema que está criando confusão na sua mente é que tem muita gente que fica só internet. Pregador, 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 pregador. As pessoas não procuram saber quem é ele, como que é a vida dele. Às vezes ele está sendo usado por diabo para confundir a tua mente. Toma cuidado, irmão. Nem tudo que está na internet é bom, não. A Bíblia diz, a Bíblia diz examinar tudo e retém só o que for bom. Amém? Tudo que eu estou pregando aqui, confere na Bíblia, irmão. Você tem que conferir. Então estão fazendo confusão aí, ó. Qual a diferença entre a segunda vinda e o arrebatamento? Como eu disse, a primeira vinda, arrebatar a igreja, a primeira fase. A segunda fase, Jesus vai vir para reinar durante 1000 anos. Vamos ver isso agora? Aqui, ó. O arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos diferentes e separados, irmão, pela tribulação. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo na grande tribulação, após a grande tribulação, são dois eventos diferentes. Por isso que não tem como, irmão. Primeiro a igreja vai ser arrebatada. Dois eventos diferentes. Olha aqui. Arrebatamento, que é chamado a primeira fase. A segunda fase é a vinda do Filho do Homem para estabelecer o seu reino. O Messias vai vir. Ele vai vir e vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, olha aqui, ó. O arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos diferentes e separados pela tribulação. Um fator importante é entender o ensino do Novo Testamento de que o arrebatamento se baseia no fato de que duas vindas futuras de Cristo são apresentadas. Então, vamos lá. A primeira vinda é o arrebatamento da igreja entre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Vamos entender agora, para você não ficar confundido. Ó, a primeira vinda é o arrebatamento da igreja entre as nuvens antes da grande tribulação. A primeira vinda é o arrebatamento da igreja entre as nuvens. A primeira vinda, Jesus não vai colocar os pés na terra. A primeira vinda, Jesus vem somente para a sua igreja. Ele vai vir nas nuvens, antes da grande tribulação. Ele vem antes da grande tribulação, nas nuvens. Ele vai vir arrebatar a sua igreja. Onde está escrito? 1 Tessalonicenses, do capítulo 4 até o versículo 18. Como a Bíblia diz lá, capítulo 4, versículo 16, também diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares. Então, essa é a primeira fase, a primeira vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Ele não vai colocar os pés na terra, vai vir nas nuvens. Esse é o arrebatamento antes da grande tribulação. É caracterizado na Bíblia como uma vinda para arrebatar a sua igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e piscar de olho, ao soar da última trombeta. Não confunda, irmão, a trombeta do arrebatamento e as 7 trombetas do Apocalipse. Não confunda. A trombeta do arrebatamento é uma, e a última trombeta, quando Cristo vier estabelecer o seu reinado durante 1000 anos, é outra. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17, em que Cristo vem para a sua igreja. Esses versículos aqui é bem claro. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e o 18. Jesus vem arrebatar a igreja. Então essa é a primeira fase, que é chamado o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. A segunda vinda agora. Primeira vinda, ele vem arrebatar a igreja. Algumas pessoas vão dizer, mas Jesus, eu pensei que a primeira vinda foi quando Jesus nasceu de Maria. Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Agora ele vai vir, primeira fase, arrebatar a igreja. Segunda fase da sua vinda, vamos aprender agora.
A segunda vinda acontecerá no final da tribulação. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? 7 anos. Quando Cristo voltar à terra para começar o seu reinado de 1000 anos. Quando Cristo voltar à terra para começar o seu reinado de 1000 anos. A segunda vinda, quando Jesus voltar à terra. No arrebatamento, Jesus não volta à terra. Ele vem nas nuvens. A primeira vinda, ele não volta à terra. Ele vem nas nuvens e arrebata a igreja. A segunda vinda, Jesus ele volta à terra e vai estabelecer o seu reinado durante 1000 anos. 1000 anos Jesus vai reinar sobre Jerusalém, sobre Israel, e Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então vamos lá. Então são duas vindas. Primeira, arrebata a igreja. Segunda, ele vai vir reinar sobre a terra durante 1000 anos. Quando Cristo voltar, o anticristo e os seus exércitos serão destruídos. E haverá um período de julgamento. Amém? Então, quando Jesus voltar na segunda vinda, ele vai vir para destruir o anticristo e o seu exército. Vamos ver Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e o 21. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e o 21. A segunda vinda, Jesus vai vir para reinar sobre a terra durante 1000 anos e destruir o anticristo e seu exército. Os falsos profetas, a besta. Então olha o que diz aqui, Apocalipse 19, versículo 20 e 21. Olha o que diz, ó. Diz assim, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dele fizera sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram, e a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, a segunda vinda de Jesus vai ser para estabelecer o seu reinado de 1000 anos, o milênio, e para destruir o anticristo e a besta. Como está escrito aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e 21. A segunda vinda procede imediatamente à prisão de Satanás. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então a segunda vinda de Cristo vai ser para prender Satanás durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele repreendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, meu irmão, a segunda vinda de Cristo vai ser para estabelecer o reino do Messias durante 1000 anos, o milênio, prender Satanás, destruir a besta e o falso profeta e o anticristo, com a espada que sai da sua boca. Jesus vai vencer, amém? Vai vencer essa batalha, vai vencer essa guerra. Satanás vai ser preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto e condenado eternamente. Ele já está condenado, amém? Então entenda bem, a inauguração do reino milenar, a segunda vida é ensinada por toda a Bíblia. Entre as passagens mais importantes estão o Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 até o 16, meus irmãos. Olha o que diz aqui, ó. E viu o céu aberto, eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então olha aqui, ó. A segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. Porque o arrebatamento já aconteceu. Aconteceu antes da segunda vinda, da primeira fase. A primeira fase é o arrebatamento. A segunda vinda
vai ser para o Messias, Jesus, vai estabelecer o seu reino por 1000 anos. Apocalipse aqui, ó, 19, versículo 11 e 16, ó, até o 16. E viu o céu aberto. Olha a segunda vinda aqui, para que vai ser? Não vai ser para arrebatar a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. E viu o céu aberto, eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de umas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual chama é a palavra de Deus. E seguiu os exércitos que ar no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco, puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E vi um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e os servos pequenos e grandes. Então, essa segunda vinda, que é a segunda fase, Jesus vai vir estabelecer o seu reinado. Ele vai vir destruir o anticristo, Jesus vai vir destruir o anticristo, a besta e a sua imagem. E vai prender Satanás por 1000 anos. Depois Jesus, ele vai estabelecer o milênio, que é o seu reinado. E a igreja vai vir com Jesus. A igreja que foi arrebatada, ela vai vir com Cristo reinar durante 1000 anos. Amém? A igreja que vai ser arrebatada, ela vai vir com Cristo para reinar durante 1000 anos. Amém? Vamos ver isso na Bíblia? Sério, pastor? Sério. Quer ver? A segunda vinda de Cristo, voltando com seus santos, descendo do céu para estabelecer o seu reino terreno. Então, a segunda vinda, a igreja já está com Cristo no céu. Ela vai vir para reinar com Cristo no seu reino terreno, o milênio. Quando Jesus voltar pela segunda vez, na segunda fase, a igreja vem com ele reinar no milênio, durante 1000 anos. É bíblico. Entenda que a segunda vinda de Cristo, voltando com seus santos. Quem são esses santos? É a igreja do arrebatamento. É a igreja que foi arrebatada. A igreja fiel que já foi arrebatada antes dos 7 anos de tribulação. Então vamos ver. Naqueles dias estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. No arrebatamento, a primeira fase, quando Jesus arrebatar, ele não coloca os pés na terra. Ele vai vir nas nuvens. Amém? A primeira fase. A segunda fase, que é a segunda vinda, ele vai colocar os seus pés no monte das oliveiras. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que estará defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugis diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, aqui ó, está dizendo que o Senhor virá, ó, e todos os santos contigo. Aonde está escrito isso? Zacarias. Anote aí, por favor. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. A segunda fase da vinda de Cristo vai ser no milênio. Vai ser depois de 7 anos de tribulação. Jesus vai estabelecer o seu reinado terreno, e a igreja que tinha sido arrebatada antes da grande tribulação,
vai vir agora com Cristo na terra. Vai descer com Cristo no Monte das Oliveiras. Quem está entendendo? Primeira fase, o arrebatamento vai ser nas nuvens. Jesus não coloca os pés na terra. Segunda fase é a segunda vinda de Cristo. Ele vai vir com seus santos, a igreja, e vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. E vai estabelecer o seu reinado por 1000 anos. Vai destruir o anticristo, a besta e a sua imagem, com a espada que sai da sua boca. E vai prender Satanás por 1000 anos. Cristo vai reinar na terra, em Israel, Jerusalém, durante 1000 anos. Amém? Zacarias capítulo 14, versículo 4 e o 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A segunda fase, que é a segunda vinda de Cristo, que ele vai descer no Monte das Oliveiras para estabelecer o seu reinado terreno durante 1000 anos, ele vai vir e todo olho verá. Todo olho verá. O arrebatamento da igreja, que é antes da grande tribulação, é antes do milênio, quando ele vir, ele vai vir nas nuvens só para a sua igreja. Somente para a sua igreja. Amém? Então no arrebatamento, ele vem secreto, só para a sua igreja. Ninguém, as tribos não vai ver, porque o arrebatamento vai ser num abrir e piscar de olhos. A segunda vinda para reinar durante 1000 anos, todos os olhos o verão. Apocalipse 1:7. Mateus 24:30 também diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 30. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo para reinar no milênio. O seu reinado terreno. Quando Jesus vier, ele vai destruir o anticristo, a besta e a sua imagem. E vai prender Satanás por 1000 anos. Então Mateus 24:30 está falando aqui da segunda fase. Quando Cristo vai vir reinar o seu reinado terreno. Durante 1000 anos. Vamos lá. Jesus vai vir com a igreja. Amém, irmão? A igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação, ela foi arrebatada. A igreja vai ficar no céu com Jesus 7 anos, que vai ser os 7 anos de grande tribulação aqui na terra, os ímpios morrendo, os rebeldes morrendo, o anticristo governando, e a igreja está no céu. Agora, quando Jesus voltar na segunda vinda para estabelecer o seu reinado terreno, ele vem com a igreja. Nós vamos vir com Cristo. Nós vamos reinar com Jesus durante 1000 anos. Prova na Bíblia. Vou provar. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Diz assim, ó. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Todos os seus santos. Quem são os seus santos? É a igreja que foi arrebatada. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos. Amém? Vamos ver outra referência? Judas 1, versículo 14. Diz assim, ó. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Irmão, está dizendo milhares. Então o que significa que muitos crentes foram arrebatados. Está dizendo aqui, ó. Judas 1,14, ó. Deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Com milhares. Ou seja, a igreja que foi arrebatada vai vir com Cristo reinar durante 1000 anos. Amém? Amém? Quando Cristo voltar à terra, ele trará consigo os seus santos, a sua igreja, revestido de corpos glorificados. Pessoas essas que morreram em Cristo desde os tempos de Abel para cá. Ou seja, desde o tempo de Abel, desde os tempos de Adão. Aqueles que foram salvos desde Adão, o período da igreja que foi salva também, a igreja que foi arrebatada, vai vir com Cristo, reinar durante 1000 anos. E essa segunda fase,
que é a segunda vinda de Cristo, não vai ser para arrebatar a igreja, porque a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Vamos ver. Então Jesus vai vir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. A igreja foi arrebatada, depois vai passar 7 anos de tribulação, Cristo vem pela segunda vez e coloca os seus pés no Monte da Oliveira, junto com a sua igreja, e vai estabelecer o seu reinado por 1000 anos. Ele vai destruir o anticristo, a besta e a sua imagem, vai prender Satanás por 1000 anos, e Jesus reina por 1000 anos, o milênio. Amém? Então ele virá para pelejar. Jesus vai vir na segunda vinda para pelejar. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha, o Armagedon. Jesus vai sair para pelejar. Zacarias 14, versículo 3. Zacarias 14, versículo 3, amém? Pode ler, Zacarias 14, versículo 3. Zacarias 14, versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Então, a segunda fase, que é a segunda vinda de Cristo, para estabelecer o seu reinado durante 1000 anos, ele vai vir pelejar, vai destruir o anticristo, a besta e a sua imagem, vai prender Satanás por 1000 anos, e na grande batalha, quando todas as nações vão se virar contra Israel, Jesus vem e vence eles, amém? Virá com poder e glória. Jesus vai vir na segunda vinda para estabelecer o seu reinado, para vencer o anticristo e a besta e Satanás. Jesus vai vencer eles. Jesus vai vir com poder e grande glória. Apocalipse, capítulo 19, versículo do 11 ao 16. Amém? Então, meus irmãos, acredito que vocês entenderam. Tem uma pergunta aqui, né? Uma pergunta aqui. Simba Fernandes de Melo. Quero saber se Satanás está preso ou já está solto. Irmã, se a Bíblia diz que ele vai ser preso, se a Bíblia diz que ele vai ser preso durante 1000 anos, é porque ele está solto. Ele está solto? Tá. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, a Bíblia diz que Satanás também veio e disse, para tentar Jó. E Deus olhou para Satanás e disse assim, de onde vem? Ele disse, de rodear a terra e passear por ela. 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. A Bíblia chama Satanás de adversário. No grego ele é adversário, acusador. Então ele está solto. Ele comanda aí os demônios. Ele tentou Jesus no deserto. Ele estava preso? Ele tentou Jesus no deserto. E tendo Jesus jejuado 40 dias, veio Satanás tentar Jesus. Amém? Então ele vai ser preso durante 1000 anos. Ele está solto na terra, está levando muita vida para o inferno, destruindo lá casamento, vida e família, ele e os seus demônios. A outra pergunta, Rafael Gomes. Haverá salvação para os que ficaram no arrebatamento? Já falei. Não haverá salvação para quem não subir no arrebatamento. Amém? Pastor, na grande tribulação, haverá salvação? Na próxima aula estarei falando sobre isso. Haverá salvação na grande tribulação? Não para a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. A igreja já está salva. Serão salvos 144 mil. Muitos judeus vão crer no Messias. Eles vão clamar pelo Messias. Então muitos vão ser salvos, muitos vão morrer por não negar a sua fé em Cristo. Esses que vão ser salvos na grande tribulação, eles nunca conheceram o Evangelho. Eles nunca conheceram o Evangelho antes. Amém? Eles vão crer na grande tribulação. Vão se converter na grande tribulação. Através das 2 testemunhas que vão pregar. E essas 2 testemunhas vão pregar e vão ser mortos. Muitos acreditam que a grande testemunha vai ser Moisés e Elias. Outros acreditam que vai ser Elias e Enoque, que foram arrebatados. Porém, eu não posso afirmar quem vai ser. Eu não tenho essa certeza para dizer para os irmãos. Eu só sei que vai vir 2 testemunhas, vai pregar, e quem crê na pregação, quem crê na mensagem que eles vão pregar, que com certeza eles vão pregar o arrependimento, a santidade, esses vão morrer. Vão morrer, eles vão recusar a marca da besta, não vão aceitar, vão ser mortos. O anticristo vai perseguir
esses que crê no Messias, que crê em Jesus. Então, a salvação haverá na grande tribulação? Sim. Mas a igreja já foi arrebatada antes. Ah, mas os crentes que desviaram, será que eles podem se arrepender na grande tribulação? Não, irmão. Eles já ficaram para trás, já foram condenados, já receberam a sentença. Não haverá chance para eles. A chance vai ser para os judeus e muitas nações que se arrepender. Mas esse arrependimento, eles vão morrer. Porque eles vão crer, não vão aceitar a marca da besta. Próxima aula estarei falando sobre isso, amém? O que acontecerá, próxima hora, o que acontecerá após a igreja ser arrebatada. Vou estar falando da grande tribulação, vou estar falando, louvado seja Deus, se haverá salvação na grande tribulação. Vou estar falando sobre o juízo final. Que Deus abençoe. Nossa próxima aula, quarta-feira. Espero ter tirado a sua dúvida. Que Deus abençoe. Ore por mim para que Deus continue me abençoando com esta graça, com esta sabedoria, ensinando a todos os irmãos que crê no arrebatamento da igreja. Mais uma vez, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Amém? Deus seja louvado. Deus abençoe os irmãos. Em